Antes de mais, quero dizer que não falo na qualidade de especialista nesta área. Tentarei dar antes uma perspectiva de ativismo que temos feito dentro da Associação de Combate à Precariedade, que já leva 5 anos de existência, não como associação, antes como movimento, e trazer um bocadinho aqui a reflexão também que temos tido sobre a segurança social e mesmo das campanhas que temos lançado em relação à segurança social. De facto, como o Hugo estava a dizer, existem vários sistemas dentro da segurança social e, hoje em dia, muitas pessoas, mesmo já trabalhando, podem-se considerar fora do sistema da segurança social. E isto atinge mais os precários e aqui incluímos também a grande fatia de desempregados que têm vindo a aumentar. Eu vou tentar restringir-me ao que trouxe aqui nesta intervenção, neste texto, também foi distribuído a todos no início, tentando centrar a minha intervenção aqui e fazendo alguns comentários. A segurança social tem por base as contribuições dos trabalhadores, das empresas e do orçamento de Estado, ou seja, dos impostos. Na verdade, não é nenhum exagero dizer que a segurança social sempre foi sustentada e mantida pelos trabalhadores e trabalhadoras. Mas hoje a força dos números do desemprego coloca, de novo, o debate sobre os direitos no trabalho e o direito ao emprego no centro do debate político. E demonstra o fracasso do caminho percorrido com a aplicação de uma ideologia liberal que assume patrões e trabalhadores em pé de igualdade e destrói os mecanismos de proteção da parte mais fraca, os trabalhadores. Ou seja, o debate que estava, o centro do debate aqui há 5 anos atrás, que era o debate sobre a flexigurança, sobre a flexibilidade, em que o emprego se calhar já não existia o trabalho, hoje em dia com a fatia tão grande de desempregados e com os novos vínculos contratuais que vão aparecendo e com as dificuldades sociais que acarretam esses novos vínculos contratuais, colocam de novo no centro do debate político o direito ao trabalho e uma contratação estável e também as formas de contratação. Nós, em dezembro do ano passado, fizemos um pequeno estudo que foi ir aos dados do INE e tentar contabilizar qual a percentagem de trabalhadores que existiam já em dezembro de trabalhadores precários. Aí incluíamos tanto os trabalhadores independentes, como os contratados a termo, como o subemprego, como os desempregados. Em dezembro do ano passado dizíamos que desde a assinatura do memorando da Troika o desemprego oficial tinha aumentado 28%, chegando já em dezembro aos 15,8% e aos 870 mil desempregados, isto números oficiais. A taxa real, no entanto, estava nos 20,25% com 1.119.200 desempregados. Desde a assinatura do memorando da Troika havia em média 16.207 novos desempregados por mês. Passados 3 meses, agora em março, o Eurostat divulgava o novo número oficial do desemprego, 17,6%. Estes números, reveladores da destruição de milhares de empregos num curto espaço de tempo, exigem que o debate em torno do trabalho se foque de novo não só para a questão do emprego, mas também para as várias dimensões da vida que são abrangidas pelo trabalho. Da análise dos números e considerando o mundo do trabalho tal como ele hoje se caracteriza, do ponto de vista da regulação, da natureza dos vínculos e da política de salários, podemos afirmar que a sustentabilidade da segurança social está em perigo e que isso não é um incontornável sinal dos tempos. É o resultado de uma escolha política que é a precariedade como regra. Neste estudo que nós fizemos, além dos números de emprego que apontei, consideramos já que hoje 54% dos trabalhadores ou são precários ou, 54% do universo de trabalhadores são precários ou estão desempregados. Vejamos, por exemplo, o que estava a falar do caso dos recibos verdes. O caso particular dos recibos verdes, que hoje serão cerca de 755 mil, é paradigmático em vários sentidos. Como é sabido, uma parte destes trabalhadores, estando sujeitos a uma contribuição social de 29,6%, apenas individualmente, não é? Depois está previsto na lei, no Código Contributivo, que a entidade patronal contribua 5%, coisa que não é verificada na maior parte dos casos. Estes trabalhadores, muitos deles com salários baixos ou muito à conta das despesas mensais, não conseguem pagar a sua contribuição social e assim vão acumulando dívidas.
Estas dívidas, em muitos casos, atingem valores de vários milhares de euros, porque à dívida contraída acresce o juro correspondente e, com o volumar da dívida, a capacidade de a pagar torna-se cada vez mais difícil. Portanto, existem, e sabemos que existimos porque somos contactados frequentemente e sistematicamente por estes trabalhadores, existem centenas de milhares de trabalhadores que dificilmente têm acesso ao seu dever de contribuir para a segurança social, sendo que os direitos laborais que daí poderiam provir são muito limitados. Estes trabalhadores não estão a contribuir para a segurança social, muitas vezes não porque não querem, mas antes porque muitas das vezes não conseguem contribuir para a segurança social. Chegam-nos muitas vezes trabalhadores que, chegando ao final do mês, têm de tomar uma opção, ou é pagar as contas da casa, ou pagar as contas da contribuição para a Segurança Social, uma vez que toda a contribuição para a Segurança Social, 29,6%, recai sobre o trabalhador e os 5%, no caso de a entidade patronal contribuir, seria para essa entidade patronal. Esta situação do Código Contributivo agravou-se ainda mais este ano com os aumentos decididos no Orçamento de Estado para 2013. As propostas do Orçamento de Estado nada mais fizeram que agravar as dificuldades dos trabalhadores independentes. A taxa de rendimento tributável dos recibos verdes passou de 70% para 75%, a taxa de retenção passa dos 21,5% para os 25%, e além disso ainda falta a sobretaxa de contribuição do IRS de 3,5%. E, por fim, a contribuição para a Segurança Social de 29,6%. É uma brutalidade para quem, na maior parte das vezes, recebe baixos valores e de forma intermitente. A questão das dívidas à Segurança Social é muito importante para nós por duas razões. A primeira já foi explicada e está relacionada com a armadilha dos recibos verdes, ou seja, a incapacidade do pagamento de dívida. A segunda está relacionada com a forma como o atual Ministro da Segurança Social decidiu lidar com este tema. Pedro Mota Soares considera estes devedores à Segurança Social como criminosos e estes são perseguidos, veem as suas contas penhoradas e de um dia para o outro as suas vidas congeladas. Além disto, o Governo baixou o limite a partir do qual as dívidas à Segurança Social podem ser consideradas crime de fraude, que baixou de 7.500 euros para 3.500 euros em janeiro de 2013, o que agrava as dificuldades destes trabalhadores. Mas, por outro lado, não vemos o mesmo Ministro a cobrar com tanta coragem a dívida às empresas devedoras. E, na verdade, as dívidas de terceiros à Segurança Social têm crescido sustentadamente desde 2005 à razão de 1.000 milhões de euros por ano, dados retirados do site da Segurança Social. Hoje estas dívidas, se o ritmo se estiver mantido, estarão já perto dos 10.000 milhões de euros. E de certeza que a maioria delas não é dos trabalhadores, nem dos trabalhadores independentes. Outro facto muito interessante neste gráfico é, se repararem na linha amarela, existe uma diminuição repentina em cerca de 1.888 milhões de euros do total de dívida de cobrança duvidosa de 2010 para 2011. Este que terá sido um perdão de dívida, para onde foi este dinheiro, teria para pagar várias vezes toda a dívida dos trabalhadores independentes que são hoje intimados a pagar a sua dívida. Voltando aos direitos, e agora ao direito ao subsídio de desemprego, para estes trabalhadores, o direito a esta prestação é uma terna miragem, uma vez que apenas uma ínfima parte destas pessoas, e gostaríamos de conhecer alguma, porque até hoje não há números sobre trabalhadores independentes que tenham, com a nova legislação, direito ao subsídio de desemprego. Continuamos a não conhecer ninguém, nem há números sobre isso. Apenas uma ínfima parte destas pessoas terão acesso ao subsídio de desemprego. E por isso nós, em 2010, apresentámos uma petição que recolheu mais de 12.000 assinaturas, que reclamava isso mesmo, chamada "Antes da dívida temos direitos". Por isso, antes de pagarmos esta dívida, também queremos que seja reconhecida a nossa situação laboral, que seja paga a parte pela entidade empregadora. Convém sublinhar que, na verdade, o maior direito negado a estes milhares de trabalhadores é o de um contrato de trabalho, que suplantaria a condição de ilegalidade do falso trabalho independente. Portanto, fechar os olhos ao recurso crescente e massivo dos falsos recibos verdes é não querer ver que há cada vez mais pessoas com a sua carreira contributiva em causa e uma segurança social a perder contribuições todos os meses. Por outro lado, é importante ter em conta que, do ponto de vista das empresas, uma das maiores vantagens, se não a maior, na contratação dos recibos verdes é poder descartar a obrigação da contribuição social devida por cada trabalhador, que assim se tornam meros prestadores de serviços.
Para lá da desresponsabilização social pelo trabalhador, a facilidade em despedir, a relação descartável, poder fugir ao pagamento das contribuições devidas à segurança social é o objetivo, visto como meio de poupança imediata. A longo prazo, como sabemos, tal significa a ruína da segurança social e também do contrato social que estabelece relações de solidariedade entre gerações. Isto sobre os recibos verdes. Temos também uma parte da precariedade cada vez mais crescente, é o desemprego. O desemprego, o trabalho temporário, o trabalho informal, sabemos que a sombra que nunca abandona a precariedade é este desemprego. O desemprego para os trabalhadores precários significa, em muitos dos casos, uma travessia no deserto sem qualquer tipo de apoio. Isto acontece por vários motivos. Carreiras contributivas curtas, natureza do vínculo contratual, falso recibo verde, neste caso ilegal, por estarem contratados através de alguma forma de subemprego ou de forma ilegal, por ter sido o primeiro emprego ou por desemprego de longa duração, cada vez mais crescente este número de desemprego de longa duração. A janeiro deste ano, o INE divulgava que o desemprego de longa duração, mais de 12 meses de procura, constitui já a maioria dos desempregados, 55,6%. O grupo identificado como mais vulnerável de ser desempregado de longa duração é composto por pessoas de mais de 35 anos e qualificações mais baixas, embora seja nos jovens em que esta tendência está a disparar. Os desempregados de longa duração dos 15 aos 24 anos aumentaram 60,4%, dos 25 aos 34 aumentaram de 47,7%. Num outro gráfico, que é o gráfico seguinte, este retirado de um estudo de Pedro Adão e Silva e Mariana Trigo Pereira, 2012, vemos que no primeiro trimestre de 2012, a maioria dos desempregados, o que temos aqui são desempregados inscritos e beneficiários das prestações de desemprego. No primeiro trimestre de 2012, a maioria dos desempregados, 66,6%, já não recebiam qualquer proteção. Isto significa que cerca de 6 em cada 10 desempregados, pelo menos no primeiro trimestre de 2012, não recebem qualquer proteção social. Ao mesmo tempo que se observa este decréscimo da proteção, o Governo diminui o prazo de garantia para obter acesso ao subsídio de desemprego, passando para 360 dias nos últimos 24 meses, mas diminui a duração máxima do subsídio e diminui a própria prestação. Assim, neste ciclo vicioso entre trabalho precário, sustentado com baixos salários e taxas de desemprego garantidas, e em crescendo as contribuições garantidas em crescendo, as contribuições sociais nunca serão suficientes para assegurar, agora, direitos e prestações sociais e muito menos apoios e pensões no futuro. E neste ciclo, que oscila entre vínculos precários e desemprego, não resulta das contingências dos períodos de crise e recessão. É a própria estrutura interna da precariedade, o novo regime laboral que se vai impondo, e é já hoje a regra em Portugal. Como já disse, 54% da população ativa portuguesa é composta por trabalhadores precários ou desempregados. A precariedade é, então, o inimigo número 1 da sustentabilidade da segurança social. Escolher a precariedade é escolher a destruição da segurança social e do Estado Social. O contributo da segurança social para a diminuição da pobreza e das desigualdades é inegável, mas quando é possível ter acesso ao sistema. Acontece que, pelas razões apontadas, os trabalhadores precários veem muitas vezes o seu acesso negado a direitos fundamentais como o direito do subsídio de desemprego, doença ou de parentalidade. Quer isto dizer que uma boa parte dos trabalhadores já vive no futuro que nos querem impor, que é o futuro da liberdade de escolha, da gestão de poupanças. Os precários, e em particular as novas gerações de trabalhadores, já vivem sob o regime do Estado Social mínimo. Para muitas dessas pessoas, a relação com os serviços públicos está já marcada pelo desinvestimento que se agravou nos últimos anos. Mas, sobretudo, é a sua condição precária que determina um menor acesso aos direitos e aos apoios. Às novas gerações de trabalhadores está a ser retirada a perspectiva de que os seus descontos se venham mais tarde a converter na merecida reforma. Tudo isto resulta num crescente desinteresse relativamente à segurança social e aos serviços públicos por parte de quem poderia sustentar o sistema nos próximos anos. O que, na verdade, estará sempre comprometido se o regime da precariedade e do desemprego se instalar definitivamente. É por essas razões que a existência de uma segurança social forte, sustentável e comprometida com os seus objetivos e princípios depende de uma contratação sólida e com contrapartidas para a entidade empregadora e para o trabalhador. Voltando ao início, o debate da segurança social é também o debate sobre o trabalho, o debate sobre um compromisso intra- e intergeracional, o debate sobre a redistribuição da riqueza e as formas de financiamento da segurança social.